Ô, Tumbaxé, salve a coroa dos mais velhos, salve a coroa dos mais novos, salve a coroa dos filhos do meio. Só não salve a coroa dos falsos sacerdotes que enganam o povo, né? Já tô de saco cheio disso. Gente, eu pedi pra galera aí, né, em outras redes sociais, pra passar alguns temas que algum deles tem dúvida, né? E o primeiro tema de hoje, que eu vou gravar uns 5 vídeos já pra semana inteira, que eu tenho que querendo postar alguma coisa nessa rede social que muita gente me cobra. Vamos falar sobre encruzilhadas? Temos algumas encruzilhadas que a gente tem o costume de trabalhar, tá? Eu vou falar das mais tradicionais, que é de rua mesmo. Depois a gente pode entrar num tema encruzilhada das matas, encruzilhada do cemitério, tá bom? Mas primeiro vamos falar da encruza. Deixei até anotadinho aqui, ó. Encruza de T, a encruza que normalmente o pessoal fala que é em V, mas na verdade ela é em Y, né? Porque ela faz esse sentido e vem pra cá, né? Assim, ó. Entendeu? A em X, tá bom? E a famosa encruzilhada tradicional, que é de cruz. Aí, e também tem muita gente que fala bastante onde que coloca para Exu, onde que coloca para Pombogira, então eu vou falar sobre tudo isso aqui agora. E o motivo das encruzilhadas, tá? Porque é bem simples, tá? Trabalhar com o povo da encruza também é bem tranquilo. Para que serve as encruzilhadas, gente? Encruzilhadas normalmente são tomadas de decisões, caminhos, abertura e fechamento, dificuldade ou fartura, movimento ou também tirar o movimento. É para isso que serve o reino das encruzas, tá? Principalmente para tomadas de decisões. Normalmente você pode perceber que no seu terreiro você conversa com as entidades de encruza, eles sempre dão bons conselhos porque é movimento. Ele precisa trazer esse movimento para você. Então eles falam bastante. Normalmente são as entidades que são mais engraçadas, conseguem cativar mais os consulentes, tá bom? Eles são sempre nessa questão de abrir e fechar caminho, dar consulta. Eles amam demais, tá? E eu vou falar porque muita gente tem dúvida. Onde que eu entrego para Pombogira? Né? Se eu for fazer alguma coisa no Reino das Encruzilhadas, tem uma Pombogira da Encruzilhada, no qual eu também tenho, que é a Maria Padilha da Encruzilhada. Onde que eu faço a entrega para essa pombogira? Né? Normalmente, da forma que eu aprendi pelo meu rito da Quimbanda de Angola, nós entregamos para as moças nas encruzilhadas de T, tá? Aí você fala, poxa, babá, mas como que você aprendeu e como que você sabe que essa encruzilhada de T é para as moças? É, se você perceber a encruzilhada de T, ela faz como se fosse uma representação do útero. O útero nessa parte que vem reto, e aqui as partes laterais são como se fossem dois ovários, tá? Então foi assim que eu aprendi. Então eu sempre entreguei para a Pombogira, tá? Na encruzilhada de T. Para o Exu, normalmente nós colocamos na encruzilhada em forma tradicional, a de cruz, tradicional. Que hoje em dia, pelo molde da cidade, tá um pouquinho mais raro de achar, mas acha bastante ainda, principalmente em grandes capitais, tá? Então, normalmente para Exu nós colocamos na encruzilhada de cruz. Só que tem algumas encruzilhadas que tem alguma finalidade. Por exemplo, a encruzilhada de Y, ou seja, que é uma via assim, outra via assim, e ambas desaguam numa rua só. Então, é uma encruzilhada de bifurcação. Normalmente, você está vendo que é assim. Nessa parte, no encontro das três, normalmente você pode encontrar isso numa praça. Tem uma praça no meio, duas ruas desaguam em uma. Normalmente acontece muito disso. A gente entrega na ponta dessa praça. Por quê? Se for um trabalho, por exemplo, de separação, um agrado para a entidade para fazer separação, um feitiço na separação, nós colocamos nessa encruzilhada, para cada um vai para um caminho. E não é só separação na parte amorosa, é a separação da parte financeira, ou seja, fazer o quem vai ser atacado por um lado e o financeiro para o outro, entende? Para a parte da saúde, uma pessoa, um trabalho de cura, a pessoa ir para um lado e a doença ir para o outro. E também na forma de prejudicar também, ou seja, a pessoa para um lado e a saúde para o outro. Essa é uma das encruzilhadas que pouca gente utiliza, mas é que é uma das mais versáteis para você poder arriar trabalho. Tá? Então você consegue tanto colocar o mal na distância da pessoa que você está fazendo o trabalho, como você pode colocar o bem que está na vida da pessoa longe dela. Então a encruzilhada em forma de Y, ou V, como todo mundo fala, que ela fica assim, só que elas desaguam normalmente numa rua.
Então, se você viu uma encruzilhada assim, que elas se encontram, nessa ponta normalmente a gente utiliza para poder arriar feitiço para fazer a separação de algo, tanto algo ruim quanto algo bom. Tá? Então a gente consegue fazer, é muito versátil e dá muito certo mesmo. Normalmente você vê esse tipo de encruzilhadas próximos de igrejas católicas, tá? E você vê bastante encruzilhada desse tipo. E também tem encruzilhada em forma de X, tá? Em formato de X. Essa encruzilhada é literalmente para bloqueio. Ou seja, eu vou bloquear, eu vou barrar a tristeza na vida dessa pessoa. Ou seja, eu estou utilizando ela para o bem. Ou eu vou barrar e bloquear a saúde dessa pessoa. Ou seja, eu estou usando essa encruzilhada para o mal. Então, assim, pro mal é um ponto de vista, tá? Porque mal só é feito para quem está recebendo a coisa ruim. Mas e o que essa pessoa fez para poder estar recebendo aquilo? É aquele exemplo que eu sempre dou. Ucrânia e Rússia estão em guerra. Para a Rússia, a Ucrânia é ruim. Para a Ucrânia, a Rússia é ruim. Então, tudo é um ponto de vista. Então, você pode usar tanto para a parte negativa quanto para a parte positiva, ou seja, para bloquear. Ai, não está entrando dinheiro. Eu vou bloquear a situação que está atrapalhando na vida daquela pessoa de chegar dinheiro. Então também é uma encruzilhada muito versátil, principalmente para trabalhos de defesa, para você barrar o feitiço que está vindo para cima de você. Então normalmente a gente utiliza muito essa encruzilhada. Por isso que o povo gosta do povo de encruza, tá? Porque o povo de encruza eles são muito versátil. Pode trabalhar na parte amorosa, na parte financeira, na parte de saúde, na parte de sentimento e principalmente bloqueio de depressão. Impor depressão é caminho, é movimento. Eu consigo trabalhar todas as áreas da vida de uma pessoa com o povo de encruzilhadas. Mas eu tenho que saber aonde colocar o feitiço. Se você for trabalhar com os reinos. Fora que tem as encruzilhadas da mesma maneira nas matas. Ou seja, aquelas encruzilhadas de chão batido. Ou ali você tem que ter um respeito. Porque para chegar ali e mexer, você tem que saber o que você está fazendo. E também tem as encruzilhadas da calunga, ou seja, dos cemitérios, cruzamento das ruas no cemitério. Ali você também tem que ter um respeito muito grande. E lembrando, gente, sempre que você for fazer um trabalho no reino, pague o reino. Peça licença para entrar e licença para sair. Macumbeiro de verdade, ele não sai de casa para andar na rua sem pedir licença para adentrar o reino das ruas, tá? Então tome muito cuidado, porque nas encruzilhadas tanto tem energias positivas à sua vida, quanto tem energias negativas à sua vida. Então você tem que saber adentrar e sair do reino de forma clara, limpa, não falando em pensamento, mas em alto e bom som, porque a vibração ajuda muito no espiritual. Então aprenda a falar ao invés de só ficar pensando, tá? Você tem que sempre soltar para os quatro cantos o que você está fazendo ali. E sempre adentrar com muito respeito, porque todo reino é a morada de alguém, tá bom? Então espero ter ajudado vocês. Não abri muito fundamento, que normalmente eu deixo para os meus filhos de santo, mas esse beijinho na flor, o pouco que eu soltei para vocês, eu sei que já ajudou bastante a clarear muito a mente de vocês. Lembrando que eu sempre falo pelo meu rito, tem pessoas que podem pensar diferente, eu respeito, assim como eu peço que respeite também os meus ensinamentos. Motumba Axé, salve a coroa de todos vocês.